Então, o tiozão tá dormindo ali, certo? Vamos ver qual que vai ser a reação dele, certo? Tô aqui, ó. Terminal aqui, certo? O que acontece? Vamos lá, né, mano? Ele tá dormindo ali, ó. Olha lá o tiozão, certo? Vamos ver o que acontece aqui. Qual que vai ser a reação dele, certo? Eu vou acordar ele aqui, entendeu? Vamos ver qual que vai ser a reação dele primeiro, né, família? E aí, chefe? E aí, chefe? E aí, chefe? Uou! Acordar aí, chefe, senão os caras te roubam aí, chefe. Acorda aí, senão os caras te roubam aí, fechou? Hã? Você acordar aí, fechou? Fechou? Hã? Deixa eu falar pra você, né? Fica dormindo aí não, entendeu? Senão os caras roubam o senhor aí melhor hora, certo? Fechou? É nóis, filho. Você tá meio chapado, hein? Ah!